Bem-vindos! Hoje a gente tem um material aqui que é fascinante e ao mesmo tempo muito denso sobre os Illuminati. Mas a nossa missão aqui é ir um pouco além da história convencional, sabe? Daquela ideia de uma sociedade secreta. Nós vamos mergulhar numa perspectiva que coloca essa organização como, assim, a peça central de uma conspiração teológica e política global. É uma narrativa, nossa, extremamente detalhada. Exatamente. E olha, é crucial a gente contextualizar isso desde o começo. As fontes que nós analisamos, elas não contam histórias simples. Elas tecem uma teia bem complexa, que liga eventos históricos que todo mundo conhece, tipo a Revolução Francesa, a um conflito que o material chama de guerra essencial. Uma batalha de natureza espiritual, então? Puramente espiritual. Então, nossa conversa hoje vai seguir esse fio, explorando as origens, os métodos e, claro, o objetivo final dos Illuminatis, sempre com base no que esses documentos nos apresentam. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A história oficial fala de uma sociedade bávara, lá do século XVIII, que durou pouco tempo. O que as nossas fontes dizem sobre a origem deles? Elas são bem diretas, partem daí, mas dão um contorno muito mais sombrio. A fundação é atribuída a Adam Weishaupt, na segunda metade do século XVIII. O material o identifica como judeu e de cara descreve a seita dele como satânica. Mas o interessante mesmo está na terminologia que usam. Que seria? A organização é chamada de um Estado-Maior Golem e uma supramaçonaria. Estado-Maior Golem, supremaçonaria. Nossa, esses termos não soam como um clube de cavalheiros discutindo filosofia, né? Isso sugere uma estrutura quase militar, uma hierarquia acima de outras ordens que já existiam. Para quê? Qual era o propósito dessa estrutura toda? O que é fascinante aqui é a missão declarada, que era incrivelmente estratégica. Segundo o material, o objetivo principal da seita de Weishaupt não era só espalhar as próprias ideias. A missão era infiltrar e neutralizar outras sociedades secretas que se opunham aos planos de uma entidade que a fonte chama de demiurgo. Uma operação de contra-inteligência espiritual, então. Basicamente isso. Certo, e aí a gente entra numa camada bem mais profunda. Demiurgo é um termo gnóstico, né? Geralmente se refere a um criador, digamos, inferior, não ao Deus Supremo. Quem ou o que seria esse demiurgo no contexto dessas fontes? E o que é essa tal de guerra essencial que você mencionou? Conectando os pontos. As fontes apresentam esse demiurgo, Jeová Satanás, como o Deus criador do universo material, que é visto como uma espécie de prisão. A guerra essencial é o conflito entre esse demiurgo, que quer manter a humanidade acorrentada à matéria, e uma força de um lugar chamado Hiperbórea. Então, nessa visão, os Illuminatis não são só conspiradores políticos? Longe disso. Eles são oficiais a serviço do demiurgo. Oficiais com uma missão específica. E qual seria essa missão exatamente? A tarefa deles, descrita nos textos, é manter o espírito humano. E eles têm um termo específico para isso, o Virya, aprisionado à matéria, preso a um ciclo de evolução da alma. Espera um pouco. Vamos parar aqui. Virya. Isso não é só espírito no sentido comum da palavra, certo? Pela descrição da fonte, parece ser algo mais específico, quase como uma energia ou uma essência divina que pode ser capturada. É essa a ideia? Exatamente. A fonte o trata como a centelha de uma origem divina, não material, que o demiurgo quer manter sob controle. A perda total ou aprisionamento do Virya é a morte espiritual definitiva. Então, toda a história humana nessa perspectiva é o campo de batalha por essas centelhas. E os Illuminatis são os generais de um dos lados. E aqui é onde fica realmente interessante. Como uma seita do século XVIII, com objetivos tão cósmicos, transforma isso em ação no mundo real? Quero dizer, uma guerra espiritual precisa de recursos materiais. De onde veio o dinheiro? As fontes são categóricas. Elas apontam diretamente para a dinastia Rothschild, como o braço econômico da operação.
E esse financiamento teria sido o combustível para a primeira grande demonstração de força deles no cenário mundial. A Revolução Francesa? A Revolução Francesa. O material não diz que eles influenciaram, diz que foi uma operação deles. Com qual objetivo? O objetivo, descrito com todas as letras, era liquidar as aristocracias de sangue e as religiões tradicionais. Liquidar? Forte? Sim, na lógica dessa guerra essencial, as monarquias de sangue e as religiões antigas eram vistas como os últimos bastiões que conectavam a humanidade à sua memória espiritual. A memória do Virian? Isso. Destruí-las era cortar essa conexão e preparar o terreno para um novo tipo de controle. Uma afirmação de peso. Mas como eles conseguiram coordenar algo dessa magnitude? A maçonaria já existia, era poderosa? Como eles lidaram com isso? Esse é o pulo do gato estratégico deles. O ponto de virada, segundo os textos, foi o Congresso de Wilhelmsbad, em 1784. Foi nesse evento que os Illuminati teriam conseguido injetar seus princípios no coração da maçonaria europeia, cooptando a liderança. A partir daí, a maçonaria teria se transformado no que as fontes chamam de franco-maçonaria moderna. Ah, então a genialidade da estratégia, segundo a fonte, não foi criar algo do zero, mas cooptar uma rede que já existia. É como instalar um vírus num sistema operacional que todo mundo já usa. É muito mais eficiente e discreto. Exatamente. A fonte usa uma metáfora perfeita. A maçonaria passou a funcionar como uma máscara, uma fachada para os objetivos de dominação universal dos Illuminati. Eles usaram a estrutura, os rituais, a reputação da maçonaria para avançar uma agenda que não era original da ordem. Então, o que tudo isso significa? Qual é o grande plano que essa fachada da maçonaria ajudou a esconder? Os objetivos listados nos documentos são radicais. A destruição total de toda monarquia, de toda religião organizada e de toda forma de autoridade soberana e tradicional. O resultado final dessa demolição completa seria a criação de uma república universal, um governo mundial único. Uma república universal. Um mundo sem fronteiras, reis ou religiões. E quem governaria essa nova ordem mundial? A fonte especifica que, nesta república global, o povo eleito, que o texto identifica como Israel, constituiria o elemento governante. Seria a culminação do plano político. Ok, então o plano parece fechado. Uma seita, financiada por banqueiros, que usa a maçonaria como fachada para destruir o velho mundo e instalar uma república universal. Parece o fim da história. Parece? Mas é aí que a fonte introduz o seu argumento mais radical. E se tudo isso que a gente acabou de descrever fosse só o primeiro ato de uma peça muito maior? Peraí, como assim? É nesse ponto que a nossa fonte nos puxa o tapete. Ela argumenta que se a gente acreditar que esse é o objetivo final, estamos caindo na armadilha que eles mesmos criaram. Sob a ótica do que eles chamam de sabedoria hiperbórea, a própria história dos Illuminati, como a gente acabou de contar, é um biombo de desinformação. Um momento, isso muda tudo. Então a fonte está basicamente dizendo que mesmo as pessoas que se aprofundam e descobrem a conspiração dos Illuminati, dos Rothschild, estão, na verdade, caindo numa armadilha, que elas estão sendo deliberadamente alimentadas com uma história para não enxergarem o quadro maior. Isso é um nível de manipulação de informação impressionante. Precisamente. A ideia é que o sistema permite que essa narrativa circule para que as massas e até os pesquisadores foquem no inimigo visível, enquanto os verdadeiros controladores permanecem nas sombras. E esses controladores estariam num lugar mítico chamado Shambhala, um centro de poder espiritual associado a um grupo chamado Fraternidade Branca. A conspiração visível serve para ocultar a conspiração real. Exato. É uma estrutura de poder em camadas, como aquelas bonecas russas. Uma conspiração dentro da outra. Vamos tentar trazer isso para um plano mais concreto. Como essa influência, seja dos Illuminati fachada ou dos poderes por trás deles, se manifestaria no mundo moderno? O material dá exemplos bem específicos de como isso funciona na prática. Cita a infiltração em centros de formação de elites, como a Sociedade Secreta Abusha, ou Pursanschaft,
na Faculdade de Direito de São Paulo, no Brasil, lá no século XIX. O ponto é mostrar como essa influência, que eles chamam de sinárquica, se entranhou há muito tempo nas instituições que formam os futuros líderes de um país. Faz sentido. Controlar quem escreve as leis e quem julga é mais eficaz que controle militar. E em uma escala mais ampla, global. Em escala global, o controle se daria sobre o que as fontes chamam de glândulas da comunhão dos povos. Uma metáfora para os pontos vitais da sociedade. As artérias da economia e da política global. Perfeito. Os bancos, as bolsas de valores, a grande imprensa e os organismos internacionais como a ONU e o FMI. A lógica é simples. Quem controla esses nós, controla o fluxo da vida global. O dinheiro, a informação, as decisões. E além desse controle estrutural, financeiro, existe uma dimensão cultural nessa estratégia. Sim, e esse é um ponto absolutamente central da análise. O material descreve uma guerra cultural implacável, com a promoção deliberada de uma contracultura materialista e igualitária. As ferramentas para essa guerra seriam a cultura de massa, cinema, televisão, música. Tudo é apontado como meio para robotizar o ser humano e castrar sua memória espiritual. Essa é uma expressão muito forte, castrar a memória espiritual. A fonte detalha o que seria essa memória. É a conexão com a religião ou é algo mais profundo, mais inato no ser humano? É algo mais profundo. É a memória da origem do Vírya, daquela centelha divina. A estratégia seria apagar qualquer vestígio dessa memória através da distração constante, do materialismo, da subversão de valores. A fonte alega, inclusive, que vários movimentos que marcaram o século XX foram manipulados para esse fim. Que tipo de movimentos? Cita a New Age, os movimentos psicodélicos dos anos 60 e até o ambientalismo moderno. A alegação não é que as pessoas envolvidas sejam mal intencionadas, mas que a liderança e a direção ideológica são manipuladas pelas cúpulas sinárquicas. Com qual objetivo? O objetivo seria enfraquecer o que eles chamam de espírito de luta e a honra nacionalista dos povos, dissolvendo identidades fortes e criando uma massa humana mais dócil, mais fácil de governar. É uma visão de controle total que vai da alta finança na ONU até a letra de uma música pop. O que nos leva ao clímax de tudo isso. Para onde esse plano todo está caminhando? Qual é o desfecho? O desfecho é apresentado em termos apocalípticos. O clímax do plano seria um arrebatamento ou sacrifício ritual da humanidade que ocorreria durante o que é chamado de fim da história. Um sacrifício ritual da humanidade. Isso é assustador. Sacrifício para quê? Qual o propósito? O objetivo final desse evento cataclísmico seria usar a energia liberada para preparar o mundo para o reinado de uma figura messiânica, o Messias de Sião, que a fonte também identifica como a entidade cabalística Metatron. Em síntese, os Illuminatis e toda a estrutura que eles representam são os executores do plano de Sião. A etapa final de uma estratégia milenar. Exato, para consolidar o poder do Demiurgo na Terra. E aqui o simbolismo se torna crucial. O texto menciona a astúcia da serpente simbólica, uma estratégia para desviar permanentemente os vírias da sua verdadeira origem. A consolidação final do aprisionamento espiritual. Perfeito. E o segredo por trás de tudo isso? O que significa realmente conhecer o segredo dos Illuminati? Dentro dessa lógica toda. O conceito final que a fonte nos deixa é o mais denso. Diz que quem detém o segredo dos Illuminati, na verdade detém uma das chaves para algo chamado chave Kalacracra. Chave Kalacracra? Vamos traduzir isso? A fonte define como a ciência do encadeamento e da morte espiritual. Parece então um manual de instruções sobre como manter a humanidade presa a esse ciclo material, impedindo que ela acorde para essa tal origem hiperbórea. É precisamente isso. Não é uma chave física, mas o conhecimento estratégico e metafísico para manter o sistema funcionando. Se a gente usar uma analogia, se o universo material é um videogame projetado pelo Demiurgo para prender os jogadores, os Vilyas, a chave Kalacracra é o código-fonte desse jogo. E conhecer o segredo dos Illuminati é entender uma parte fundamental desse código. Exato.
E dentro dessa lógica, a própria existência dos Illuminati e de seus colaboradores seria a institucionalização do que o texto chama de traição branca. Traição branca. Ou seja, uma situação em que certos indivíduos, certos vírias, colaboram conscientemente com o demiurgo, o programador do jogo, para manter os outros jogadores presos. Eles traem a própria origem divina em troca de poder dentro da prisão. Exatamente isso. Uau! Que jornada! Recapitulando, nós partimos de uma seita na Baviera do século XVIII e, seguindo o fio dessas fontes, chegamos a uma conspiração de boneca russa, um plano visível de controle global que esconde um poder ainda mais profundo, a fraternidade branca, tudo dentro de uma guerra cósmica pelo espírito humano, culminando num plano teológico de sacrifício. É uma tapeçaria imensa. Uma que conecta Adam Weishaupt, a ONU, a Revolução Francesa ao cinema de Hollywood, tudo dentro dessa grande narrativa de guerra espiritual, que é ela mesma, talvez, uma desinformação. E isso nos leva ao pensamento final. Qual a reflexão que essa análise tão detalhada nos deixa? A provocação mais interessante vem da própria fonte, dessa ideia da conspiração como cortina de fumaça, e nos deixa com uma questão para refletir. Se a própria informação sobre uma conspiração for ela mesma uma ferramenta de desinformação, um labirinto projetado para prender a atenção, como é possível discernir a verdade? O que isso revela sobre a complexidade de navegar num mundo saturado de narrativas concorrentes, onde o próprio ato de buscar quem está por trás das cortinas pode te levar para um teatro de marionetes ainda mais elaborado. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.